Olá, queridos ouvintes de nossos podcasts. Estou aqui para mais uma entrevista cedida exclusivamente para o Mucuripe News. E desta vez com o deputado federal Arius Holanda, idealizador de inúmeros projetos voltados à educação e ao trabalho. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos os que fazem o Mucuripe News, né? Aqui com o nosso Aldrício, né? E para mim é um momento muito importante para falar para vocês do Mucuripe desse tema que eu considero muito importante para para o Mucuripe, para o nosso estado, para o nosso município, por que não dizer para o país. Por isso que eu queria trazer para considerações de vocês alguns números, alguns indicadores para reflexão. Eu costumo até dizer que hoje nós temos um país organizado para atender aos ricos. E a gente tem que começar a distribuir essa renda concentrada e o caminho é da educação. O Brasil tem uma dívida muito grande para com o seu povo em relação à educação. É uma dívida de 500 anos e o governo atual está procurando pagar. Mas se de um lado o governo equacionou os recursos para a questão da creche, da educação infantil, do ensino fundamental e até do ensino médio, mas nós temos uma população que está fora da escola, mas e que precisa aprender para entrar nesse mercado que existe conhecimento. Só para você dar a ideia, na população de 15 a 64 anos, 15 anos é como fosse o primeiro emprego, 64 o último emprego. Tem 130 milhões de brasileiros. Desses 130 milhões de brasileiros, 50 milhões são considerados analfabetos funcionais. O que é o que a gente chama de analfabeto funcional? É aquele que não entra no novo mercado de trabalho que exige conhecimento. Então nós temos uma população, muitos que sabem até ler e escrever, mas não tem aptidão nenhuma e nem qualificação para entrar nesse mercado que está exigindo uma mão de obra mais especializada. Então para esses nós temos que abrir atalhos que avançam pelos mecanismos tradicionais da educação, porque ele não tem tempo de ir sentar no banco escolar, passar mais 8 anos, porque às vezes é um trabalhador que precisa manter a sua família e tem que trabalhar. Então nós temos que bolar cursos rápidos que possam, capacitar essa população. Aí foi que nos veio a ideia, da criação dos centros vocacionais tecnológicos, dos CITs, do Centro de Inclusão Tecnológica e Social, que eles são voltados para atender essa população. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós montamos o CVT da Companhia DOCA, aí no Mucuripe. É um centro vocacional que ele procura atender aquela população trabalhadora com cursos profissionalizantes. Por exemplo, recentemente nós demos cursos formando soldadores, Soldadores são pessoas que aprendem a prática da soldagem e que o mercado está pedindo. Então, esses soldadores praticamente todos são empregados, mas antes não tinha habilidade. O setor de construção civil, por exemplo, nos procurou, dizendo que eles estão precisando de mão de obra na construção civil, mas não encontrando trabalhadores com especialidade nessa mão de obra, que é o ferreiro, é o mestre de obra, é o carpinteiro, é o eletricista, é o bombeiro. Então a gente tem que pensar nessa população. Se você olhar o cais do Porto mesmo, na Companhia Docas, antigamente a gente via o trabalhador, aquele que colocava o saco nas costas e ia carregar o navio. Hoje isso foi substituído pelas máquinas. E você precisa ensinar o homem a operar essas máquinas, porque senão ele está fora. Então nós temos que o CVT também vai se voltar para capacitar esse pessoal para começar a trabalhar nessas máquinas que vão, vamos dizer, carregar os navios, fazer toda essa operação do cais do Porto. Então o que eu vejo é o seguinte, nós temos um avanço tecnológico sempre crescente e nós estamos o povo distanciado desse avanço. Nós temos que trazer essa população para aprender essas novas práticas. O que acontece se ele não entrar no mercado de trabalho? Aí vem a marginalidade. Eu sempre pergunto, o que você espera de uma família onde ninguém trabalha? É o que nós estamos vendo hoje, muitas vezes,
ao aumento da marginalidade, porque às vezes você tem uma família onde ninguém trabalha, às vezes é o garoto, o adolescente sendo atraído pela droga, para vender droga, é um adolescente se prostituindo, né? E às vezes o homem se transforma no homem animal que é, e termina indo assaltar, né, para sobreviver. Então, para mim, a solução que a gente encontra assim, com muita clareza é educação e trabalho, e educação para o trabalho. Então, nessa região aí do Mucuripe, quem sempre fica preocupado é identificar qual é a aptidão das pessoas naquela região, e a gente começar a apontar ao lado do CVT o que a gente chama arranjos produtivos locais, né? Então, dessa população do Mucuripe, que arranjos produtivos a gente podia pensar e criar esses arranjos produtivos para a população trabalhadora local montar seus pequenos negócios, suas pequenas empresas, né? As meio pequenas empresas. Por exemplo, eu penso assim, às vezes o seguinte, às vezes você pode dar muitos cursos, e eu sempre defendi essa ideia. No CVT, ele podia ter um grande almoxarifado, com as ferramentas de trabalhadores. Vamos dizer que eu dei um curso de eletricista, então de manutenção de eletrodoméstico. Dei um curso, as pessoas aprenderam, mas às vezes o trabalhador não tem o dinheiro para comprar a ferramenta, às vezes não tem dinheiro nem para comprar alicate, multímetro, a máquina de solda. Então esse CVT deveria ter esses equipamentos, né, para emprestar até que o trabalhador consiga comprar o seu. E criar um grande almoxarifado de trocas, né? Penso também, e aí eu foco muito na questão da escola, nos nossos professores, né? Os professores aí do bairro do Mucuripe, eles estão precisando de ajuda. Que tipo de ajuda? Eles precisam, todos têm o curso de licenciatura, todos estão formados, outros são ainda professores leigos. O que é que a gente chama de professor leigo? É aquele professor que ainda não terminou o curso de graduação, mas aprendeu a ensinar, continua ensinando, mas esses professores têm que se graduar. E os que estão graduados estão oferecendo oportunidade para ele fazer um mestrado, uma especialização, aprender as técnicas da gestão escolar. Então a gente tem que chegar perto dessas pessoas. Aí nós temos ferramentas hoje importantes. Por exemplo, aí no Mucuripe, nós temos o CITES, que é o Centro de Inclusão Tecnológica e Social. Era o antigo ABC, mas só que nós transformamos numa escola profissionalizante. Porque aí, nesse CITES, nós temos uma sala de videoconferência que ela pode se ligar tanto ao CVT Portuário, como ao Instituto Federal, como a alguma universidade, que você pode dar um curso à distância. Nós estamos fazendo um esforço agora para credenciar o CITES e o CVT Portuário no programa do ETEC. O ETEC é o ensino técnico de nível médio. Vamos supor que naquela comunidade muitas pessoas terminaram o ensino médio, terminou o segundo grau, mas não tem habilidade. Quer dizer, terminou o segundo grau, aí o que é que ele vai fazer? O que é que você sabe fazer? Não, eu terminei o segundo grau. Mas o segundo grau não é uma escola profissionalizante, né? Aí o que é que nós estamos discutindo? O ETEC, ele vem ao encontro desses jovens que terminou o segundo grau e não tem a profissionalização. O ETEC está sendo implantado pelo Instituto Federal. A escola técnica, a antiga escola técnica, hoje ele tem 4 cursos prontos para implantar. Edificações, é o curso de eletrotécnica, é o curso de secretariado, o curso de segurança do trabalho. Pô, se a gente abrir espaços, né, como é que a coisa funciona? Funciona o seguinte, o CITES está credenciado, então se tiver credenciado, nós vamos começar a abrir os vestibulares para aquelas jovens e abrir os cursos. Então, com duração de 1 ano, aquele jovem que já tem o segundo grau, ele pode fazer um ETEC e sair com um diploma de técnico de nível médio. A escola técnica dá à distância e também tem a parte presencial. Então, isso é uma maneira da gente suprir essa deficiência de técnico de nível médio no país, que é muito grande. Só para você ter ideia, nos países desenvolvidos, para cada nível superior,
você tem 5 técnicos de nível médio. Cada superior tem 5 técnicos médios. Aqui no Nordeste, no Ceará, é o contrário. Você tem 4 superiores e 1 técnico de nível médio, entendeu? Quando devia ser o contrário. Quer dizer, nós priorizamos muitas vezes o ensino superior em detrimento do técnico de nível médio. O Brasil hoje está precisando urgentemente de técnico de nível médio em todas as áreas do conhecimento. Na área de humano, na área social, na área da saúde, todo canto está precisando de técnico de nível médio. Então a minha luta é para ver se a gente consegue abrir essas portas para essa população. Uma população carente que precisa, né, atingir esse mercado de trabalho. Mas eu dou digo essa mensagem para essa população dizendo que o caminho é da educação. Porque às vezes eu, como político, me deparo com pessoas que vêm, deputado, me arruma um emprego. Eu pergunto, o que é que você sabe fazer? Eu digo, não, eu faço qualquer coisa. Que qualquer coisa é essa, entendeu? Então, a pessoa precisa ter uma aptidão, precisa ter uma qualificação. E hoje, por exemplo, tem ferramentas importantes, né? Eu me lembro, só para você situar no tempo, eu nasci numa cidade do interior, que era Limoeiro do Norte. Quando eu tinha 14 anos, meu pai disse, olha, vai fazer um curso de datilografia, porque quem fizer uma datilografia tem condições de arrumar um emprego. Datilografia, aquela máquina de datilografia que hoje está no museu, né, que não existe mais, mas naquela época era datilografia. Hoje tem que ter uma ferramenta do computador. Eu pergunto, nessa população que está aí, quantos sabem mexer no computador? Né? Curso básico. O curso básico de Word, do Office, as ferramentas, né? Antigamente, por exemplo, uma gráfica usava aquelas ferramentas, né, que eu me lembro mais como é, mas você fazia um livro com muito custo, né? Às vezes é a máquina de escrever, copiando, corrigindo. Hoje você tem, e você é um profissional dessa área, você me disse, né? Trabalha com as edições de texto, tem o InDesign, Illustrator, né, o Pagemate e outros. Quer dizer, então essa população está ficando fora. Então há que mostrar essas ferramentas, porque o nosso povo é um povo inteligente. Eu não tenho dúvida nenhuma, apenas não foi dada a oportunidade a ele. Quantos gênios analfabetos nós perdemos, né? Quer dizer, pessoas que têm uma genialidade e de repente essa nunca foi aproveitado pela educação, porque ele for fora. Né? E às vezes a genialidade pode ser para o bem e para o mal. Né? Então o que eu luto é para que essa população, e somente os jovens têm urgentemente de serem atraídos para o mercado de trabalho, tem que ser qualificado, tem que mostrar o caminho para evitar o caminho da droga, né? O caminho do ócio. Né? Então a gente tem que sensibilizar os jovens. E eu acho que vocês aqui no Mucuripe News têm um papel muito importante de sensibilizar, né? Mostrar para eles essas ferramentas. Por isso que eu queria deixar com vocês alguns documentos, quero passar às suas mãos, até para que eles conheçam que existem trabalhos que estão sendo desenvolvidos para que a gente possa começar a entrar, né, e capacitar esses jovens. Eu tenho conversado até com o secretário da Juventude, que é o Elcio. Ele me procurou para ver de que maneira ele poderia mobilizar a juventude para a sua capacitação, para o seu treinamento, né? Então essa ferramenta dos CVTs e dos CITs são ferramentas que elas se prestam para isso, né? Porque o que é que tem no CVT e no CIT? Você tem um laboratório de informática, você tem um laboratório de eletromecânica, você tem a biblioteca, você tem uma sala de videoconferência, que você pode dar um curso à distância com interatividade. Hoje, com essas ferramentas, eu posso estar dando um curso lá da faculdade e a população está ouvindo o curso, mas ele está perguntando, ele pergunta na hora. Não é uma televisão, é o que a gente chama de videoconferência. Você fala com o professor. Então, essa é a ideia que a gente tem na questão da educação e trabalho. Apresentar essas ferramentas. Eu conversei com o prefeito Roberto Cláudio, ele quer disparar um programa de capacitação da juventude, capacitação do trabalhador,
Então, eu acho que vocês têm que ficar permanentemente cobrando das nossas autoridades esse espaço para vocês, porque eu queria fugir daquela máxima eu me lembro que acho que era em Roma, que dizia o seguinte: se você engana o povo, né, com pão, circo e vinho, né? Quer dizer, sempre aquele César fazia isso. Quer dizer, você quer enganar o povo, você ofereça pão, circo e vinho, né? A gente tem que oferecer hoje muito mais do que isso. Nós temos que oferecer ao povo, sobretudo, a educação. E a educação para o trabalho, para a sua capacitação. As ferramentas desse show, tudo são bem-vindos. E mesmo porque na área cultural, hoje, na área da cultura, você tem espaços importantes para trabalhar, para fazer. Porque eles hoje são geradores de emprego e renda, na área cultural também. Então, contanto que a gente cria as ferramentas para que aquele jovem, aquele estudante, ele possa ter um futuro, né, uma luz aí para ele. Porque o que me apavora é quando, um dado que me preocupou muito, é quando você tem o Brasil rico, o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres, né? Quer dizer, o Brasil do rico, ele hoje é a 7ª economia do mundo, quer dizer, o Brasil está entre os países mais ricos, né? Junto com os Estados Unidos, Japão, a Coreia, a Alemanha, a China, né? A Rússia. O Brasil está lá no meio, é o 7º. Mas quando você vê o Brasil, o seu índice de desenvolvimento humano está na posição 84, está lá atrás, lá embaixo. O que é índice de desenvolvimento humano? É numa linguagem que a gente chama IDH, índice de desenvolvimento humano. Você mede o índice de desenvolvimento humano vendo no seu povo qual é o grau de educação dele, qual é a renda dele e qual é os indicadores de saúde, da mortalidade. Isso é que mede o índice de desenvolvimento humano. Se ele está baixo, então é sinal que a nossa educação não está muito boa e a renda também não está boa e nós estamos devendo muito a questão da saúde. Então, isso é que eu queria que o povo entendesse. Não adianta chegar a dizer, não, o PIB vai crescer, o PIB é produto interno do mundo, é a riqueza que está concentrada. Está tão concentrada que um dado que eu tenho do Instituto de Pesquisa é que somente 6% da população detém os meios de produção do país. Está tudo concentrado. Vou dar um número para você analisar. O Bolsa Família é quem está sustentando essas tensões sociais. Eu sou aqui do interior, de Limoeiro do Norte, que eu me lembro, nós estamos vendo uma seca grande hoje no interior. No meu tempo, uma seca dessa era motivo de invasão, de saque. Hoje não está sendo, porque o Bolsa Família está segurando. A seca está atingindo o animal, né? Está morrendo o animal. Mas então o povo, de alguma maneira, está se segurando pelo Bolsa Família. Quer dizer, o Bolsa Família é uma renda mínima que você dá para aquelas pessoas não morrem de fome, né? Mas eu acho que dignifica o homem é o trabalho. Quer dizer, a renda tem que vir do seu trabalho. E o trabalho hoje tem que vir pelo caminho da educação. Então hoje, no país, 63 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família. 63 milhões, é quase um terço da população. Sabe quanto é que custa o país? Deve custar aí uns 13 bilhões. 13 bilhões. Anota esse número. Então, 63 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família e custa 13 bilhões. Mas, do outro lado, tem 20 mil famílias que recebem por ano 140 bilhões. Porque detém 75% dos títulos da dívida pública do país. Então, é um jogo desigual. Você tem 20 mil famílias que se apropriam por ano de 140 bilhões. E você tem 63 milhões de pessoas, que é mais ou menos 13 milhões de famílias, né, que recebem só 13 bilhões. Então a gente tem que lutar contra isso.
E para mim a arma mais poderosa para lutar contra isso se chama educação. Temos que educar o povo. Mas para educar o povo, nós temos que ter a boa escola. Como é que estão as escolas do Mucuripe? Como é que estão os nossos professores? Como é que estão os nossos alunos? Porque escola para mim é professor. Nós temos que valorizar o professor, aquela professorinha que está lá lutando, assistindo o seu aluno. Temos que valorizar o nosso professor, para que ele possa dar a resposta, né, aos anseios dos seus alunos. Então, a valorização não é só com dinheiro não é com salário não. A valorização é você permitir que o professor permanentemente se atualize com curso de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, aí você começa, né? Na Finlândia, 95% dos professores de ensino fundamental têm mestrado, 95%. Todos têm graduação, mas 95% têm mestrado. Então como é que estão as nossas professorinhas aí do Mucuripe? Que ajuda elas estão precisando? Que curso elas estão precisando? Vamos fazer esse link com as universidades para que cheguem a elas, né? Então é por aí que a gente encontra o caminho da justiça social, Então eu luto por isso, pela justiça social. Nós temos um povo sofrido e a tendência, se a gente não enveredar para essa questão da educação, nós vamos ficar cada vez mais distantes e as explosões sociais vão acontecer. Então o caminho é da educação e do trabalho. Tá bom? Acho que deu para... Obrigado, Ariel Cholanda, deputado. Acabamos de estar com o deputado e até a próxima. Tá bom.